E aí, eu aqui de novo, e dessa vez eu trouxe aqui um vídeo de cinemática vetorial. Então nesse vídeo eu vou mais explicar do que fazer exercícios. Então o que eu vou fazer? Eu vou explicar nesse vídeo e vou postar um outro vídeo só fazendo exercício. Bem, primeiro queria apresentar para vocês aqui uma coisa que é presente na cinemática vetorial. A gente já conhece o Y, o X e o Z. Só que agora a gente tem que tomar em conta também o I, o J e o K, certo? Eles são vetores. Esse I, esse J e esse K, eles servem para você saber onde cada coisa está num lugar assim dentro da equação. Por exemplo, se eu der uma equação aqui, por exemplo, vou colocar a velocidade, mas não tem nada a ver isso, tá? Aí eu tenho 3t mais 4t ao quadrado, vai. Então, assim, você não sabe onde o 3t tá e o 4t tá. Então você tem que colocar aqui I e J, que aí você vai saber que vai ter 3t em I, que é o Y, e 3t em J. A gente não coloca Y e X porque Y, X e Z significam números que a gente não sabe, e o I e o J não é uma incógnita, é só um local para você saber onde que ele tá, certo? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Segunda coisa, a gente já vai entrar direto no assunto. Vou explicar o que é o vetor posição. O vetor posição, a gente vai representar ele pela letra R. Então, R, certo? Ou então eu posso colocar o R maiúsculo, dependendo do professor que te passou isso, ou do livro que você leu. O vetor posição a gente vai usar como R. Então, o que vai acontecer? Se eu te der dois pontos aqui, ó, eu te dou um ponto, na verdade te dou um ponto só, vai, vamos supor que eu te dei esse ponto aqui. Então esse ponto vai ter, vou até fazer aqui de uma outra cor, fazer de vermelho. Esse ponto aqui vai ter, vamos puxar pra cá, um negócio em Y, certo? O Y do ponto, ele também vai ter o X do ponto. Ele também teria o Z, mas no caso só estou usando esse plano aqui do X e do Y, tá? O Z é para coisas tridimensionais, eu vou evitar de usar ele, mas ele tá ali, tá, gente? É porque de vez em quando pode aparecer um exercício com K. Então, o vetor posição vai ser exatamente um vetor que sai da origem e vai até esse ponto. Esse daqui é o nosso vetor posição, ok? O vetor posição, ele vai ter sempre três coisas. Ele vai ter o X do ponto, o Y do ponto, e se tiver o Z, ele também vai ter o Z do ponto, certo? Então um exemplo aqui, vamos colocar aqui, ó, R em função de t, que é o tempo. Por exemplo, vai ser 2t mais 4t ao quadrado mais 2. Primeira coisa que você tem que saber é que isso daqui não é o RT, você não pode deixar de ter o I. Então você tem que colocar o I, o J, e o K aqui no nosso caso ele é igual a zero, certo? Então a gente não coloca o K porque não tem K, ele é zero. Então isso aqui é um exemplo de vetor posição, ok? Então esse é o segundo vetor, esse aqui é o nosso primeiro, então a gente já pode até resumir aqui uma regrinha para ele, é que o vetor posição, assim como todos os outros, vai ter alguma coisa em I, em J e em K, certo? Todos têm isso, mas aqui o vetor posição eu não achei nada mais interessante assim, mas se eu lembrar de alguma coisa mais interessante eu coloco. O segundo vetor que eu queria colocar, vou até colocar já aqui o plano de novo, vai ser o vetor deslocamento. O deslocamento a gente sabe que é quando a gente vai de um lugar até o outro. Isso significa que a gente sai de uma posição e vai até outra. Então é o seguinte, vamos supor que a gente tem uma trajetória qualquer, certo? E aí a gente tem, vou colocar de vermelho, um vetor posição aqui, posição, que sai da origem e vai até um ponto, e um outro vetor posição aqui, que sai da origem até um outro ponto, certo? Isso é o vetor posição. O deslocamento vai ser exatamente o tanto que a gente andou entre um ponto
e outro, entre uma posição e outra. Então isso daqui é o nosso vetor de deslocamento, ou seja, ele é um ΔR. Sempre que a gente falar delta, na maioria das vezes pelo menos, vai ser uma diferença, uma coisa menos a outra, certo? Então o nosso vetor de deslocamento vai ser a diferença entre os R's, que são as posições, que vai ser igual ao R de T2 menos o R de T1. O que isso significa? O R de T2 é a segunda posição, ou seja, é o tempo 2. E o R em T1 vai ser a primeira posição, é o tempo quando é o R quando o tempo era 1, certo? Então, para o vetor de deslocamento vai ser sempre isso aqui, ΔR é igual a R de T2 menos R de T1, certo? Agora uma coisa que eu queria que vocês vissem aqui de interessante, passou um negocinho ali agora. Uma coisa que eu queria que vocês vissem de interessante, eu vou colocar de azul escuro, é que é o seguinte: isso aqui vai se dividir nisso e nisso, certo? Dois vetores. E esse aqui vai se dividir em dois também, ok? Então o que acontece? Aqui a gente tem o tempo para esse primeiro aqui, acontece um tempo aqui, e aqui a gente tem um outro tempo, só que esse outro tempo vai ser justamente a diferença entre esse e esse, então vai ser um delta tempo, certo? Então o que acontece? Isso daqui a gente também pode dizer o seguinte, que vai ser o R do T2, no caso o T2, o 2 é esse daqui, né? Então o tempo disso daqui vai ser isso menos isso. Então vai ficar o T mais ΔT, certo? Vai ser a soma desses dois. E para o R1, R do tempo 1, aliás, vai ser somente o tempo, porque só passou o tempo dele, certo? Então tá aí uma outra coisinha que a gente poderia ter anotado. Então eu vou poder aqui diminuir isso para deixar ali no canto e vamos para a próxima parte. O próximo vetor que eu quero falar é o vetor velocidade média. Na física a gente já estudou que a velocidade média, ou seja, Vm, a gente calculava com ΔS sobre ΔT. É uma das fórmulas mais básicas que todo mundo aprende. Então isso aqui é a nossa velocidade média, só que para escalar. A nossa velocidade média vetorial, eu vou fazer de outra cor. A velocidade média vetorial, então vou até colocar aqui vetorial, a gente vai calcular com uma velocidade vetorial, velocidade média, e com um ΔS vetorial. S é espaço, certo? É um local. Então no nosso caso, ΔS seria a variação do espaço. A gente já tem esse negócio. Variação do espaço não é a mesma coisa que o vetor de deslocamento, que a gente sai de um lugar e vai até o outro. A gente tem uma variação de espaço. Então o ΔS, nesse caso, a gente vai colocar o ΔR, que era esse amiguinho aqui, ó. Certo? É uma variação de um espaço. É o vetor de deslocamento. E aqui vai ser obviamente sobre o ΔT. O T ele não é um vetor, então ele fica do mesmo jeito. Então para velocidade média a gente vai sempre usar isso. Vou até puxar isso aqui para baixo e diminuir de tamanho, que a gente já pode ir para o próximo. O próximo que eu queria citar é o vetor velocidade instantânea. A velocidade instantânea ela é diferente da velocidade média. Como o nome já diz, a velocidade média é uma média de velocidade no percurso todo. A velocidade instantânea vai ser a velocidade em um local específico, ou seja, em um tempo específico. Então ela é diferente, não confundam velocidade média com instantânea. Então para a velocidade média, eu vou até fazer aqui de uma outra cor também, fazer de roxo. Velocidade instantânea, aliás, ela vai ser a derivada do espaço, certo? Então, se a derivada do espaço é a velocidade instantânea, a gente tem que a equação do espaço, derivando essa equação, a gente vai ter a velocidade instantânea. Agora, o nosso porém é que isso daqui acontece quando a gente está falando de escalares, números escalares. O que a gente precisa mesmo
é ver números vetoriais, números não, vetores, obviamente. Então vetorialmente falando, a gente vai ter aqui que o espaço a gente já tinha visto que é um local, um espaço onde ele está, que também pode ser a posição. Então, se a gente já tem a posição, quando a gente estiver falando de vetores, a velocidade vetorial vai ser, em função do tempo, vai ser igual ao r derivado. Aí eu gostaria que, se vocês tivessem um tempo e não soubessem direito, que vocês acessassem o meu vídeo de derivadas, ok? Se você tiver alguma dificuldade com esse assunto ou não souber ele mesmo, você pode acessar, eu vou deixar ele aqui. E aí, se você quiser, você clica nesse quadradinho aqui vermelho no vídeo, que aí eu vou colocar um link que te leva direto para o vídeo de derivadas, tá? Então, o vetorial vai ser sempre a velocidade instantânea, vai ser sempre a derivada do nosso r, que no caso era o vetor posição, ok? Então, agora que a gente já tem a posição, eu vou até diminuir ele ali de novo e vamos para o próximo. O próximo que a gente vai ter vai ser o vetor de aceleração média. Como o nome já diz, é a aceleração média e não a instantânea. Eu acho que não vai aparecer esse amarelo, vou colocar de outra cor. Pronto. Então, a aceleração média, a gente já tinha, da física mesmo que a gente já estudou, que vai ser sempre ΔV sobre ΔT. Outra formulinha que a gente já tinha assim facilmente, já se lembrava. Só que a gente está falando de vetores. Então aqui, quando a gente estiver falando de aceleração média vetorial, a gente vai ter ΔV vetorial sobre ΔT, ok? O ΔV a gente vai ter também, que pode ser o seguinte: aceleração média vai ser o ΔV pode virar o V menos o V, é diferença. Só que é o V de T2 menos de T1. Então vai ser V de T2, que é T mais ΔT, daquele jeito que eu já tinha explicado para o tempo, menos o de T1. Isso aqui sobre ΔT. Então a aceleração média vai ser isso, tá? Ela vai ser vetorialmente falando isso tudo aqui. Pode ser qualquer uma dessas duas ocasiões. Se ele te der um valor, você pode usar direto. Se ele não te der, você pode descobrir através da formulinha de baixo, ok? Então o próximo que a gente vai agora, vamos apagar aqui primeiro. O próximo vetor que a gente vai ter vai ser o vetor da aceleração instantânea. Diferente da aceleração média, ele vai ser instantâneo, ou seja, ele é num ponto só. O da aceleração média é num período, é uma média entre a aceleração. Aqui vai ser em um determinado local. O vetor da aceleração instantânea, a função de t, vai ser sempre a derivada do vetor velocidade, certo? Então, se você tem o vetor velocidade instantânea, você já consegue achar a aceleração instantânea, ok? Então, agora que a gente já tem isso, não tem mais nenhum segredo. Isso daqui vai ser sempre assim. Então o vetor da aceleração instantânea, desculpa, ele vai ser esse mesmo sempre. Com isso, a gente já tem todas as regrinhas que a gente precisava. Eu vou passar todas elas aqui para cima e vou dar uma olhada em tudo aqui. Eu vou apagar esse botão aqui de derivadas, tá, gente? Pronto, apaguei. Então a gente já tem o nosso vetor posição, certo? Tem uma setinha aqui em cima. A gente já tem o vetor posição, a gente já tem o vetor deslocamento, a gente já tem o velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média e aceleração instantânea. Como é que você vai usar isso aí na sua vida prática? Porque você está olhando essa monte de equação e talvez não esteja nem entendendo aonde que eu quero chegar. É o seguinte: se ele te der, vamos supor aqui um vetor qualquer, i mais 4t ao quadrado mais 2j. Ele te deu um vetor aí qualquer. Esse vetor, só de você olhar para ele, você já percebe que ele é um vetor posição, porque ele é um r em função de t, certo? Vetor posição. Então, através do vetor posição, você já pode tentar descobrir o vetor velocidade instantânea, no caso. O que você vai fazer? Você vai pegar o vetor posição
vai derivar ele, derivar, e aí você vai ter o vetor velocidade para esse caso, certo? Então, derivando 2ti vai dar 2i, mais 4t ao quadrado mais 2 vai dar 8t em j. Com isso você já encontra a nossa velocidade em função do tempo, e essa velocidade é a velocidade instantânea. Se você derivar isso aqui mais uma vez, a gente vai ter o seguinte: o vetor velocidade vai virar aceleração instantânea em função do tempo. 2i a gente deriva, vai ficar i, e o 8 derivando vai ficar 8t, no caso vai ficar 8j. Com isso a gente encontra a nossa aceleração instantânea também. Se você quisesse encontrar a aceleração média, velocidade média, aí, ou então a diferença entre os vetores de posição, que é justamente o vetor de deslocamento, aí você usava uma dessas formulazinhas aqui, né? Essa e cadê a outra? Essa daqui. Então é assim que você vai usar isso daí. É o seguinte, eu vou deixar aqui um botão, tá aí o botão, esse botão vermelho aí, se você clicar nele eu vou te direcionar direto para um outro vídeo explicando exercícios com essa matéria que eu expliquei agora, porque aqui eu não fiz nenhum exercício, eu só expliquei como as coisas funcionam. Agora você vai ver como o estudo funciona na prática mesmo, ok? Se o botão não funcionar é porque o vídeo ainda não está online, eu ainda não terminei ele, ou por algum problema eu não pude colocar, mas clica aí, já dá uma força. Se você gostou do vídeo, eu já terminei ele aqui. Você pode dar um joinha, pode se inscrever no meu canal, e você pode ir aí embaixo, aqui embaixo mais ou menos, nas opções do YouTube, e clicar adicionar a favoritos. Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo, e aí eu vou ganhar um pouco mais de acesso, se vocês puderem me ajudar, obviamente. Obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, até a próxima.